Bem, em meio ao caos que se tornou a Câmara dos Deputados, né? Aliás, todas as nossas casas políticas, né? Com os bolsonaristas que não respeitam a fala e nem possuem ética. Bem, o Arthur Lira resolveu que era hora de emplacar um projeto controverso e um tanto quanto autoritário, cara. Que visa aí a suspensão do mandato parlamentar por quebra de decoro por uma mesa da Câmara que não a Comissão de Ética. Olha só, tá querendo contrariar os próprios estatutos. Isso aí tem jogada, cara. É o assunto do plantão do Meteoro. Well. Quer dizer, então, daí que no apagar das luzes, o Lira resolveu dar uma de Napoleão, né, cara? Se coroar a si mesmo, deixa comigo, quem falar besteira aqui agora eu vou cortar, não respeitou o coleguinha, tá fora, tá querendo dar uma de inspetor mesmo. Pois é, né? De um lado a gente encontra um Pacheco ali mais conciliador no Senado, tentando ouvir todo mundo, conversar com todo mundo, entender todo mundo ali. E do outro lado a gente tem o Lira, que sempre foi uma figura controversa, sim, gente, saiu do Nordeste, nem sempre a gente acerta, mas, né, o Lira é aquela pessoa, para ser presidente da Câmara, você tem que saber fazer a regra do jogo, e sim, tomar lá da cá. Não tem outra forma de ser presidente com o nosso modelo político se não for desse jeito. E o Lira usa muito bem isso. O termo utilizado, AI-5 do Lira, foi um termo ali empregado por alguns opositores. A gente vai trazer a fala do Glauber Braga aqui sobre exatamente esse ponto, mas sim, dá todo o poder constitucional ali, né, pelo menos dos mandatos dos deputados, na mão do presidente da casa e de uma comissão ali que vai ser criada, de uma mesa. Uma mesa, né, e aí? É uma mesa. Tipo, com quem? Com os meus amigos, os meus aliados? Será? Pô, cara, brincadeira, né? Entendeu? E ainda que tiver oposição, vamos dizer que existe uma oposição, mas aí vai ser aquela questão de, olha, se eu não ganhar, eu não boto em votação nada que o governo quiser. É uma suposição nossa? Sim, uma suposição nossa. Mas vivemos no Brasil real. A gente tinha Cunha, né? Esse é o jogo. A gente tinha Cunha aí nessa posição. E a gente viu justamente o impeachment acontecer, porque Cunha não bloquearam as investigações contra ele, né? A gente já sabe justamente o jogo como foi jogado em 2016. E é justamente esse o ponto que é muito importante sobre esse projeto. Vale também a gente ressaltar que, sim, está uma quinta série a nossa Câmara recentemente. Na verdade, eu não falo só nossa Câmara dos Deputados, né, em Brasília, não só o nosso Congresso, eu falo como um todo, o cenário político no Brasil. Inclusive, a gente vê muito em Câmara de Vereadores, né, de alguns eventos também que acontecem, que existe pancadaria entre bolsonaristas e o restante, porque sempre que tem um bolsonarista, ele, né, tenta tumultuar ali, uma pessoa de um sangue mais quente, uma pessoa, né, às vezes vai para cima, até porque somos humanos, então nem tudo até também porque merece, resolve, às vezes. Né? É difícil de também, falar assim. né? Vou Mas falar a gente entre tem que pegar dentes. pés a moça, mas a gente tem que pegar pés a moça. Vou falar entre os dentes aqui, só pra, sabe? É isso, Bem, né? Merecer se merecem, mas é isso. A gente pode pensar que judicialmente, né, a justiça deveria agir mais contra ele, a gente deveria ter outras formas de coibir esse até tipo para de evitar atuação. isso, até para evitar o tapa. Exatamente, é muito importante. Mas também a gente sabe que a Bastilha não caiu porque jogaram flores nela, né? Enfim, né? Vale a gente lembrar sempre disso. Mas aí tem a matéria do UOL, né, que traz todo um pequeno apanhado sobre esse projeto do Lira e sobre esse poder que ele teria, ou, né, o sucessor dele, indicado por ele, já que ele está saindo atirando e caindo atirando também, né, teria nas mãos. Tá lá, tá na tela. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer ali tentar frear esses barracos que estão acontecendo no Congresso brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o regime de urgência para esse projeto da mesa diretora que permite suspender por até 6 meses o deputado acusado de quebra de decoro parlamentar, justamente por participar aí de algumas discussões ou outras questões, né? Ele coloca ali decoro parlamentar. Esse projeto vai ser colocado em votação no plenário hoje, né? A proposta foi colocada em pauta após as últimas confusões, principalmente depois ali daquela briga entre o Nicolas e o Janones na semana passada. A ideia é acelerar as punições e não esperar todo o processo tradicional do Conselho de Ética, que pode levar meses. E tem várias pessoas penduradas ali no Conselho de Ética.
A urgência foi aprovada com o apoio de 302 deputados. 142 foram contras. E apesar do placar folgado pela aprovação, o texto sofreu muitas críticas. Inclusive, o deputado Glauber Braga foi às redes sociais para falar que aquilo ali era o AI-5 do Lira. Vamos ouvir. Aí a gente pode ouvir no outro corte, Samara. Beleza. Por quê, né? Porque é importante que a gente pontue exatamente o que o Lira, nesse momento, teria nas mãos. E aí, um exemplo é que o Lira é uma das pessoas ali que, pessoalmente ou politicamente, nunca conseguiu entender, ele tem uma oposição ao Braga, né? Inclusive, agora, né? Agora, na Câmara, ao vivo, o Braga, ele informou que ele não teve acesso ao texto do projeto. Aí o Lira falou, tá anexado. Está anexado, a gente sabe, tipo, se vira. Então, existe uma animosidade entre os dois ali muito grande. Inclusive, o Lira aceita todos os processos, né, de pedido de cassação do Braga que chegam, inclusive aqueles que deveriam ser questionados. Mas, ok, tudo passa. E aí a gente vai pensar quem seriam essas pessoas que o sucessor do Lira, se ele conseguir emplacar um sucessor, é possível que sim, pela força que ele tem hoje politicamente, mas quem são essas pessoas, né, que vão ser ali, que o processo vai passar, que podem ser suspensas, né, suspensas. Não seria uma cassação, seria uma suspensão, mas uma suspensão de 6 meses. Então, por exemplo, um exemplo muito pífio, se uma pessoa é agredida e revida essa agressão, essa pessoa também teria ali seu processo de suspensão aceito. E um exemplo muito prático sobre o que pode acontecer na Câmara, né, a nível federal, é o que acontece, por exemplo, aí no Paraná com o Renato Freitas, né? Se o Renato, inclusive, ele, né, como vereador, ele conseguiu, ele foi cassado. Se não fosse o judiciário, essa cassação ela seria mantida. A gente teria, por exemplo, o deputado cassado e outras perseguições, inclusive agora com ameaças de morte, né, que vem acontecendo. Não são poucos os casos que a gente ouve e acompanha de perseguição de parlamentar, justamente dentro desse cenário, um cenário em que não existe mais diálogo, até porque não tem como você ter diálogo, um diálogo adulto, com determinadas pessoas. E aí a gente cita, sim, Nicolas Ferreira, a Zambelli, a Bia Kicis. O Trovão aí, Malucão, o outro, o Bilinski, todos esses caras aí, né? Faz parte da atuação política deles a não política, que é o não conversar, que é não ter esse tipo de... Né? Não ter política, não quer dizer, tipo assim, não ter negociação, né? Não ter concessão. Se você não entende que o outro é digno de concessão... né? Ou seja, se você não é digno, você não faz concessão nenhuma. É mais ou menos essa a ideia desses caras. E a gente vê isso, um projeto desse sendo pautado no momento da saída do Lira, né? No momento do apagar das luzes do mandato do Lira. E no momento em que justamente essa esfera bolsonarista, assim, vem se encontrando, cara, com um certo desespero sobre a inevitabilidade das coisas que vão vir a acontecer nos próximos capítulos aí do Brasilzão. Que a gente sabe que esse roteirista não tirou férias em nenhum minuto. Não vai ser em junho e julho que vai tirar, né não? Então, tipo assim, esses chamados, né, esses movimentos da direita, tanto em âmbito parlamentar, tumultuando de qualquer jeito ali as coisas e tudo mais, e falando sobre coisas, repautando assuntos retrógrados, assuntos reacionários, né? Só pra acenar pra sua base. Junto com aquele tipo de atuação que a gente vê lá nos caminhões de som. Tá faltando testosterona, não tá faltando dinheiro, tá faltando gente com, né? Sabe assim, esse tipo de incitação dos caras, a mim, representa um certo desespero. Tá ligado? E essa ideia do Lira aí, de alguma forma, se dá uma de Napoleão, né? Agora no final, agora sou eu com tudo, eu mesmo me coroo, eu mesmo faço isso aqui. Fica escancarado, né? Ainda bem que tem um Glauber aí pra pegar e escancarar o que pra gente não ter que imaginar, tá ele já escancarando a realidade. Ó, o primeiro que vai cair sou eu, o primeiro que vão vir pra cima vai ser eu, né? E que decoro é esse que os caras estão defendendo, né, Dai? Até porque, tipo, a gente acabou de receber a notícia há pouquíssimo tempo atrás sobre a absolvição do Nicolas no caso de transfobia com a Érica, que foi lá de peruca e falou um monte de besteira, né, sob o manto daquela imunidade parlamentar de poder falar o que quiser, tal. Enfim, né, meu? Sabe como esses caras abusam do direito? O da Cunha, né, que tem um vídeo ao lado do cara agredindo
companheira, né, a ex-companheira, ameaçando a ex-companheira. Não deu para ver que foi uma agressão, mas ele faz a ameaça. Depois, inclusive, ele fala, né, tem um depoimento muito estranho que ele faz, mas o da Cunha também foi absorvido. E são coisas muito absurdas que acontecem, né? Então, o Braga está certo quando ele questiona muito esse posicionamento. Então, seria quem teria esse poder nas mãos, né? Vamos ouvir o que o Braga fala, porque é muito interessante. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Uma ótima denúncia. Espera aí, agora sim. Fechou, galera. Tá na tela. Câmara, e eles aprovaram a urgência absurda desse projeto que dá ao Lira, junto à mesa diretora, o poder de suspender o mandato de um deputado, afastar ele por um período de 6 meses, por exemplo, mesmo sem ter processo prévio no Conselho de Ética. Olha o poder que está se dando ao Lira nesse momento. E que tristeza ver o líder do PT na Câmara, deputado Odair, orientar a favor dessa matéria. É uma ilusão, é um suicídio, é um tiro no pé. Quem que vocês acham que o Lira vai perseguir? Os aliados dele da direita, da extrema-direita? Evidentemente que não. Isso vai se voltar contra a esquerda. Hoje pode ter entregue a minha cabeça numa bandeja para o Lira, mas amanhã vai ser de outro deputado de esquerda. A votação do conteúdo, então, é amanhã, às 16 horas, a urgência já foi aprovada. Só vocês que podem mudar esse jogo, pressionando os parlamentares. Os meus parabéns ao deputado Tadeu Venéria, à deputada Juliana Cardoso, do Partido dos Trabalhadores, que mesmo com a orientação, votaram contra a aprovação da urgência dessa matéria, demonstraram coragem e fizeram esse enfrentamento importante, a ampliação dos poderes de Arthur Lira. Bem, tá aí, né? Então, de alguma forma, o PT entendeu a necessidade de votar a favor desse projeto, né, tentando de alguma forma silenciar essa quinta série, né, que não passa ali, né, que impede os trabalhos, né, da Câmara dos Deputados, enfim. Mas o Glauber atentou para qualquer realidade, né? Oferecem com essa mão e dão um tapa com a outra, né? Mano, eu acho muita ingenuidade. Para mim, desculpa, o PT aprovar, né, votar, orientar a votação do projeto desse. Nesse contexto brasileiro, eu acho muita ingenuidade da nossa esquerda, do nosso querido PT, assim como eu acho ingenuidade do PCdoB também orientar a votação favorável à PEC das praias, porque a PEC da privatização das praias, embora se use o discurso de não, é porque tem pessoas e comunidades pobres ali também, mas... Não vem muita balela, gente, entendeu? Desculpa, eu não acredito nessa ingenuidade, não sei também o tal dos acordos que foram feitos ali nos bastidores, a gente vai acompanhar o cenário para, inclusive, descobrir, quem sabe a gente não faz um outro corte aqui sobre isso, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que, sim, a Erundina foi parar na UTI por causa dos bolsonaristas, mas só que isso não é uma desculpa para a gente colocar na mão de quem está ali na presidência da Câmara, que vai fazer seus acordos para os seus interesses pessoais e para os seus amigos, um mandato de uma outra pessoa. A gente já tem uma comissão, sim, com um debate extenso sobre isso, e é necessário debate extenso sobre isso. Se não tivesse um debate extenso sobre isso, por exemplo, talvez o Janones agora tivesse passado. E não que eu esteja defendendo o mandato do Janones, mas é porque houve esse debate e se ouviu vários lados, assim como também a gente teve o da Cunha aí também absorvido, né? Então, essas questões aí são muito importantes. É necessário, se com o debate a gente tem gente como o da Cunha absorvido, imagina sem esse debate, sem a necessidade desse debate, sabe? Então, é necessário que a gente tenha essa cautela. Ainda não houve, né? A gente não tem ainda a finalização desse projeto, ele continua na pauta para votação, mas existe sim uma possibilidade de ter uma aprovação do projeto. E é isso, a gente vai esperar, mas aqui de positivo, que a gente pode trazer pelo menos de notícia de hoje, é que, né, uma notícia inclusive muito fresca, né, que aconteceu no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o pedido de suspeição, né, de Brunini, do Abílio Brunini contra Glauber, pelo menos foi arquivado. Então, o Glauber agora tem menos um processo de cassação no Conselho de Ética. Então, ele pode seguir aí combativo contra esse mando e desmandos aí que estão acontecendo. Então, enfim. Mas tem outro, né? Tem um da expulsão ali, da expulsão daquele, né, do agressor, né, o possível agressor de mulheres ali, que falou da mãe dele da Câmara, mas só que pelo menos esse do Bruninho foi arquivado.
Enfim, o Éder Mauro, do PSD do Pará, falou que matou muita gente, responde por vários homicídios, isso não é quebra de decoro, enfim, né? A gente não sabe qual que é a régua e a gente sabe bem qual é a medida de idoneidade, né, do trabalho do Lira, então tá aqui, né, olho aberto. Esse foi mais um Plantão do Meteoro, estive com Daiane Oliveira, dá uma olhada no trampo dela lá em Daiane J. Oliveira, também aqui em Oguahiro e em toda a nossa ficha técnica, vale a pena, essa galera é da hora, confia aqui do Plantão do Meteoro.